Irei iniciar falando um pouco sobre os Special Difficulties, certo? Esse termo é utilizado para determinar palavras que apresentam algumas dificuldades por serem semelhantes. Então vamos nessa. As primeiras serão altogether e altogether, que possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Ou seja, o altogether separado significa todos juntos, já o altogether junto significa por completo, de todo ou no total. Veja os exemplos a seguir. Let's sing it again all together. Vamos cantar de novo todos juntos. Veja que nessa frase, o altogether separado tem o sentido de todos juntos. Já o exemplo da direita, I am not altogether satisfied with that. Não estou totalmente satisfeito com isso. O altogether, que está escrito de forma junta, já tem o sentido de totalmente. Agora vamos discutir sobre o uso do be with, que possui significado diferente de acordo com a estrutura da frase. Observe que quando adicionado o verbo mais o ing, o significado do be with passa a ser valer a pena. Observe os exemplos. This painting must be worth $1 million. Essa pintura deve valer $1 milhão. Veja que nesse caso, o be with tem o sentido de valer. Já o seguinte exemplo, his new blog is worth visiting. Seu novo blog vale a pena visitar. Veja que o worth ele já tem um sentido de valer a pena, porque é utilizado o verbo mais o termo ing. As palavras everyday e everyday também apresentam alguma dificuldade. Perceba que o everyday escrito de forma separada se trata de um advérbio de frequência. Já o everyday de forma junta se trata de um adjetivo. Analise os dois exemplos a seguir. Eve goes to school by bus every day. Eve vai para a escola de ônibus todos os dias. Perceba que o everyday, escrita de forma separada, exprime uma ideia de advérbio de frequência. Assim, seu significado é todos os dias. Já o exemplo do lado direito, that's just part of everyday life. Isso faz parte da vida cotidiana. Perceba que nesse caso, o everyday escrito de forma junta exprime ideia de adjetivo e assim seu significado é cotidiano. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho de dois seguintes verbos, que são o been e o gone. Eu vou falar também resumidamente de onde eles são classificados, qual a coluna que eles pertencem e a diferença entre eles. Bom, é importante destacar que ambos são verbos irregulares, por consequência também pertencem à mesma coluna. Quando a gente for analisar lá todos os verbos irregulares, possivelmente a gente vai encontrar eles juntos na mesma coluna. E vale a pena destacar também que eles são classificados como particípio. Agora eu vou dar um exemplo aqui, basicamente, da diferença entre eles. Não tem muita diferença, porém, tem que saber analisar quando utilizar eles ou não. Um exemplo do been é como se eu ligasse para alguma pessoa, perguntando por outra, e ela me dissesse, olha, fulano foi para tal lugar. Já o gone é como se eu ligasse para a pessoa perguntando, e ela me dissesse, olha, fulano foi para tal lugar, mas já voltou. É basicamente essa a diferença entre eles. Não tem muita diferença, é só questão de analisar, como utilizar ou não. Bom, o assunto que eu vou falar agora, ele requer um pouquinho mais de atenção, porque pode confundir e também pode ser uma charada na hora de um questionário. Eu vou falar sobre o need or than e o non or than. Bom, a diferença entre eles é basicamente que um se refere a apenas duas pessoas ou duas coisas e outro pode se referir a qualquer quantidade. Por exemplo, o need or than, ele se refere a duas pessoas ou a duas coisas. Ah, Enoli, mas o que é isso? Quando você estiver lá no questionário e exemplificar a frase e se estiver se referindo a duas coisas ou a duas pessoas, automaticamente você já vai classificar que ele é um need or than. Mas se estiver exemplificando a uma, duas ou três, seja lá o que for a quantidade, você já vai classificar a non or than. Agora eu vou falar sobre três palavrinhas que têm o mesmo significado, que são o to, o else e o need. Bom, como eu disse, eles pertencem ao mesmo significado, que é a palavra também, porém em situações diferentes e em frases diferentes também. Bom, o to é usado no final de uma frase afirmativa, o else é usado no meio de uma frase afirmativa e o need é usado no final da frase, só que negativa. Mais alguns exemplos são as palavras till e enough. Till significa muito e demais e é usado antes de adjetivo ou advérbio para denominar uma ideia negativa. Já enough
significa suficiente, usado depois de adjetivo ou antes de substantivo para detonar ideia positiva. Used to e be used to também são alguns desses exemplos. Used to pode ser traduzido por costumava ou pelo imperfeito do indicativo de qualquer verbo. Exprime uma ação repetida do passado. Be used to pode ser traduzido por estar habilitado e, em geral, seguido do verbo em gerúndio in front. Bem, agora nós vamos falar sobre a palavra wish, no simple past e no past perfect. Bem, no simple past vai ficar I mais wish mais simple past. Essa expressão vai dar uma ideia de presente, uma ideia de realizável. Já no past perfect vai ficar I mais wish mais past perfect, que vai exprimir um desejo de passado, irrealizável. Agora eu vou explicar a diferença entre o would rather e o had better. A gente utiliza o would rather para explicar preferência. Por exemplo, eu prefiro viajar. Aí em inglês fica I'd rather travel. Para montar uma frase é muito simples, né? A gente vai colocar o sujeito mais o would rather mais o verbo no infinitivo. Aí, o had better a gente vai utilizar geralmente para dar conselhos e tipo, seria melhor, né? Seria melhor que você fosse embora, né? You'd better go now. E para montar uma frase também é muito simples e segue o mesmo modelo, né? Ou seja, vai ter o sujeito mais had better mais o verbo no infinitivo. E vale ressaltar que ambos vão ser sem o to. Eu vou falar um pouco sobre it e still. Quando estamos falando de it, nós podemos atribuir dois sentidos a essa palavra. Em final de frase interrogativa, vai ter um sentido de já. E em final de frase negativa, vai ter um sentido de ainda. E quando estamos falando de still, no meio das frases negativas, afirmativas e interrogativas, vai ter o sentido de ainda. E no início de alguma frase, né, se aparecer o still, é porque significa porém ou ainda assim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os trig pairs. Os trig pairs eles são pares de palavras semelhantes entre si, mas com significados distintos. Agora eu vou falar alguns principais exemplos. Agora vamos para o primeiro exemplo, que é allowed e o loud. O allowed é o advérbio que tem um significado em voz alta. E o loud é um adjetivo que tem um significado alto, na questão de voz, sons e etc. Vamos agora para o segundo exemplo, que é beef e steak. Beef significa carne de vaca, e steak significa beef. Eles são significados semelhantes entre si. Agora vamos para o nosso terceiro e último exemplo, que é o rich e o rich também. Vou explicar. O primeiro rich é R-I-C-H, que é um adjetivo que tem um significado rico. E o outro, rich, é R-E-A-C-H, que é um verbo que tem um significado de alcançar e chegar. Eles têm a mesma pronúncia no inglês, mas têm um significado diferente no português. Break e break. Break ele pode significar uma pausa ou intervalo. Já o break, que é com E, ele tem a pronúncia semelhante, só que o significado dele é uma carruagem. Course e course. Course ele é um substantivo e a sua tradução é curso. Já o coarse ele é um adjetivo e significa algo áspero. Desert e desert. O desert, ele todo mundo já sabe, significa deserto. Agora já o desert com 2 S, ele significa sobremesa. Destin e destination. Destin significa destino, sorte e fado. Destination significa destino. Nesse caso, lugar para onde alguém se dirige. Died e deve. Died é passado e participio. Passado de to die, que significa morrer. E dere, adjetivo, que significa morto. From e let. To from significa o primeiro e aquele. To let significa o último, este. Bom, eu irei citar mais 3 pares dessas palavras que possuem pronúncias parecidas e significados distintos. O primeiro deles
é hard e hardly. Hard, quando é utilizado como um adjetivo, significa duro e difícil. E quando é utilizado como um advérbio, ele significa muito ou bastante. Já hardly significa apenas quase não ou mal. Lembrando que ele é utilizado apenas como um advérbio. O segundo par de palavras consiste em height, que significa altura, e weight, que significa peso. O terceiro é basicamente its, com abreviação entre o it e o s, que é abreviação de it is e it as. E apenas its normal, que é o possessivo neutro referente a it. Irei falar agora sobre o live e o live, que são palavras muito parecidas, mas com sentidos diferentes. O live significa morar e o live significa partir ou ir embora. Bem, mais um exemplo desses pares de palavras semelhantes, mas que têm significados distintos, são as palavras pig e pork. Pig significa porco, que é o animal, e pork significa a carne do porco. E agora eu vou falar sobre quai e quite, que apesar de serem palavras com pronúncia e uma escrita semelhante, possuem um significado distinto. O quai, ele é um advérbio e a gente utiliza para falar, por exemplo, o seu significado é bem, é consideravelmente, razoavelmente. Já o quite a gente utiliza para falar que algo está silencioso, algo está quieto. E ele é um adjetivo. Eu vou explicar a diferença entre recipe e prescription. Ambos significam receita, porém, prescription significa receita médica e o recipe significa receita culinária. Soap e soap. O soap, que é com A, sua tradução pode ser sabonete ou sabão. Já o soap, a pronúncia é quase idêntica, só que sua tradução é sopa. Turn e turn. Turn é advérbio, significa lá e ali. Turn é possessivo, que é referente a ter. E por fim, o último exemplo desses pares de palavras que nós iremos citar é o truth e true. Truth é um substantivo que significa verdade e true é um adjetivo que significa verdadeiro, sendo essa a única diferença entre eles.